Boa noite, gente. Ai, que importante esse calor humano aqui hoje, né? A gente já se sente mais aquecido. Para quem vem a primeira vez à casa, só para lembrar, né, os recadinhos de sempre, a casa tem trabalhos todos os dias, com palestras, passes, menos de sexta-feira, que é um trabalho reservado para dependentes químicos, familiares, quem conhecer alguém que passe por esse problema, pode procurar, tá, os responsáveis do dia do trabalho. O horário das palestras e dos passes fica fixado no nosso quadro de avisos lá fora, tá bom? E os trabalhos sociais da casa, que são as entregas de cestas básicas. Hoje a gente tem 70 famílias, então 35 famílias a cada mês são assistidas aí com recebimento das cestas. E a entrega de lanches para as pessoas, para os moradores de rua, nas imediações aqui dos metrôs Carandiru e Tietê. Então, sai uma turma daqui todo sábado, por volta de 6 horas, e vai para lá fazer companhia aí para esses irmãozinhos. Quem puder, por favor, desligar o celular, por favor. Tá? Hoje a gente também vamos receber também as perguntas dos internautas. Vamos fazer a nossa prece, né, de início. Vamos aproveitando com bastante alegria esse momento que a gente de estarmos aqui, juntos. Vamos ligando os nossos pensamentos ao Pai, a Jesus, agradecendo a vida, a espiritualidade querida, que já preparou esse ambiente com tanto carinho, aos nossos mentores que tanto nos conhecem, nos fortaleceram também durante o caminho até aqui. Estejamos firmes e mais esses minutos de aprendizado, de conhecimento, engrandecendo assim, Pai, a nossa alma, nosso espírito, agradecendo sempre por tudo que a gente recebe. Obrigada especialmente pela vida e que estejamos aqui firmes no propósito de acertar, Pai. Sempre com base no Evangelho do Cristo, esse Pai, esse Mestre que nos assiste, nos acolhe. Estejamos aqui presentes de corpo e alma. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Quem vai fazer a palestra para a gente hoje é a Denise. O tema é uma questão, como está a nossa mala, que a gente está guardando dentro dela aí, do livro Minutos com Chico Xavier. Tá? Então, boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos que estão mais quentinhos que nós, nos assistindo pela internet, não é? Mas que sejam todos muito, muito bem-vindos. Como, né, você já falou, a pergunta que o Chico Xavier faz para a gente é: como está a sua mala? E aí ele começa com uma frasezinha assim: às vezes a pessoa quer mostrar que possui isso, aquilo e mais aquilo, sem se preocupar, porém, com a aquisição de valores espirituais. Depois, quando desencarna, fica agarrado com as coisas da matéria. Pronto. Acabou a palestra. É simples, né? A gente para pensar e fala: mas todos nós sabemos disso, né? A gente cansa de ouvir falar e fala para os outros: vamos desapegar da matéria, vamos nos preocupar mais com os valores espirituais. E quando a gente dá aula, a gente coloca um exercício para os alunos muito fácil. Toda noite, se possível, parar para pensar como foi o dia. O que fez. E analisar como se fosse uma outra pessoa se olhando para a gente. Então, se eu tivesse visto uma pessoa fazer aquilo daquela forma, eu ia achar legal? Eu ia mudar? Né? E puxa vida, eu fiz alguma coisa que não foi tão interessante.
E agora? Eu vou ficar sem dormir a noite inteira? Não, né? Então, eu vou tentar mudar, fazer de uma forma diferente, mas justamente para tentar subir esse degrauzinho que nós nos propusemos ao vir para cá, nesta encarnação. Então, vou tentar mudar o que eu fiz, que eu achei que não foi tão legal. Vamos ver o que eu posso fazer de errado. Porque Chico dá aqui na verdade, o José Carlos de Luca, né, que foi quem intuiu o Chico a escrever isso, que de cada 10 pessoas que partem desta vida, em média 7 são muito apegadas aos valores materiais. Não é? Diz ele dessa forma. E a gente para pensar que a gente, graças a Deus, sempre tem planos. Graças a Deus estamos vivos e temos sonhos ainda. Queremos realizar muita coisa. E se a gente partir hoje? Né? O que a gente vai carregar na nossa consciência, no nosso desejo? O que eu não fiz? Com quem eu sou apegado? Não só bens materiais, no sentido de posse de carros, de fortuna, mas de pessoas também. Quem eu tenho na minha vida que eu não posso largar? Né? Aí eu vou voltar porque eu acho que o meu filho ainda precisa de mim. Né? Que eu não conduzi direito. Mas o que eu pude fazer, eu fiz. E aí é que está a consciência tranquila. Não é? Algumas mães, alguns pais passam no plantão muito preocupados com seus filhos, né? Estão se voltando para um caminho. Mas você fez tudo o que você podia. Você orientou? Orientei. Quantos anos ele tem agora? Tem tanto. Poxa, depois de uma certa idade, a gente está aqui. Como eu digo para o meu filho, né? Eu estou aqui, precisando, tal. Mas você já sabe o que é certo e o que é errado. Se o seu caminho que você trilhou, escolheu para trilhar, você está vendo que não está te fazendo bem, muda, recomeça. Mas eu tenho a minha consciência tranquila que abri mão de muitas coisas na minha vida e tal, e que estava ali para orientá-lo, enquanto ele ainda podia assimilar essa orientação. Aí vem me pedir um conselho. Mãe, o que você acha disso? Ah, bom, então vamos conversar. Então você está aberta à negociação? Vamos negociar. A culpa é uma coisa que a gente não tem que carregar na nossa mala. Porque se nós fizermos todos esses exercícios, né, eu não fiz. Pensando. Tem bastante coisa.
se agora vai. Então, tentarmos conviver desta forma, neste local. Uma época, uns jovens estavam muito revoltados com aquilo de querer dirigir antes da época, falsificar carteirinha para entrar nas baladas, mas jovens do bem, vamos dizer assim, que frequentavam a casa espírita. E um dia, numa tarefa espírita, um mentor que se predispôs a falar algumas palavras, deu uma chamada com bastante critério neles. Vocês nasceram num país em que a maioridade é aos 18 anos. Então, se é previsto no nosso código, nas nossas leis, que tal coisa seja feita dessa forma, vocês vão se adaptar a isso. Ah, mas é cheio de falhas, mas eu não concordo. Então vamos estudar para podermos futuramente trabalhar para que o que nós achamos falha seja alterado. Mas agora vocês estão aqui e aqui. É assim. Da mesma forma que no Oriente pode haver o casamento com várias pessoas, aqui não pode. Então, você nasceu aqui porque você escolheu nascer aqui, tem essas regras e você vai se sujeitar a isso. Se fosse para você ter várias esposas, você teria ido para aquele local. Talvez você já tenha vivido ali e tenha entendido que esse não é o certo, e agora você está aqui. Então, vão se sujeitar, sim. Interessante que todos esses jovens se compreenderam e ficaram muito mais tranquilos, com os corações muito mais... Vamos esperar mais um pouquinho, falta só um pouquinho. Foi muito interessante a ascendência que este mentor teve sobre eles. E é assim que devemos pensar, que devemos agir, pois estamos aqui e aqui. É desta forma. Ele dá aqui um exemplo muito interessante, pegando também um jovem que vai fazer um intercâmbio. E ele vem da Suíça, lá dos Alpes, de um local onde é muito mais frio que hoje nós estamos passando aqui. Mas ele traz na sua malinha só bermuda, camiseta, chinela havaiana. Esse não, né? Esse ele vem comprar aqui, porque aqui é mais em conta. Mas vem, né? Com roupinhas leves. E passa muito tranquilamente todo o seu período de estágio estudantil aqui. E vai voltar para o seu país. E nem pensa o que ele vai fazer para voltar, como vai ser lá. E chegando lá está nevando. E ele só tem a sandália havaiana, né, que ele levou daqui, a bermuda de surfista, porque foi aproveitar a praia. E assim somos nós. Estamos aqui agora, então precisamos das coisas que vamos usar aqui agora. Porém, todos nós aqui, que eu só vejo carinhas conhecidas, que já estamos na casa faz tempo, sabemos que aqui não é o nosso verdadeiro lar. Que estamos aqui de passagem, fazendo um estágio, fazendo um aprendizado. É o nosso intercâmbio cultural, como esse jovem que veio lá dos Alpes. E que nós vamos voltar para o nosso lar. E o que nós vamos levar na nossa mala? É essa pergunta que Chico e que o De Luca deixa aqui para todo mundo. O que nós vamos levar na nossa mala de volta? Assim se passa conosco. Somos espíritos em breve viagem de aprendizado pelo planeta Terra. Um dia voltaremos à nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Alguém que viveu aqui numa situação de penúria material, quando chegar lá, pode se mostrar um milionário espiritual e vice-versa. Existe aquela história que a gente sempre conta do palestrante que está em cima do púlpito por uma assembleia muito grande e
faz as palestras, e tem um senhorzinho humilde que senta na primeira fila, que não abre a boca, não faz uma pergunta, que está ali, e o palestrante olhando, né, com a soberba de que eu sei tudo, de cima do púlpito, e um dia aquele senhorzinho não aparece mais. E vem a saber que ele desencarnou. Ele fala assim, puxa vida, né? Era uma boa pessoa que vinha sempre aqui, desencarnou, né? Vamos orar por ele, né? Um frequentador assíduo da casa. E passa um tempo, o palestrante desencarna. E ele chega lá, num lugar não tão agradável. De repente se vê no meio de escuridão, de cheiros ruins, de pessoas com aparência de mendigos passando do seu lado. Ele fala, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Não é? E começa uma oração sentida, pedindo auxílio. Aí vem aquela luz, né, lá do paraíso. E ele vê uma mão estendida, e quando ele pega a mão, quem entregou a ele, e quem estendeu a mão a ele, foi aquele senhorzinho que estava ali na primeira fila, que nunca abriu a boca, e que, cheio de luz, iluminou o caminho dele até um local mais confortável onde ele iria ficar. E ele questionou, ele falou, puxa vida, eu que estudei tanto, que estava ali falando, né, ensinando todo mundo, fui lá para a escuridão e você se encheu de luz e veio me buscar? Ele falou, pois é, meu amigo, você falava e eu praticava. Não é? Então, é tão simples, né? A gente fala assim, puxa vida, isso que a Denise veio aqui falar para a gente hoje, eu já sei, né? Então, e vocês estão praticando? E nós estamos praticando, porque a gente diz que o palestrante, quando cai um tema para ele falar aqui, na verdade o tema é para ele, e não para os outros. E hoje eu tenho que me desculpar com vocês por não ter preparado tão bem a palestra, porque nem seria eu a fazer a palestra hoje, né? Li aqui em 5 minutos. E também falei assim, é tão fácil. E aí caiu para mim, né? Aí eu falo assim, gente, vou pensar também muito sobre isso hoje, quando eu for deitar e fizer a minha retrospectiva do dia e da vida, né? Por que de repente quem tinha que vir falar não veio? Ele está com frio. E acho que não, esqueceu mesmo. E eu tive que vir falar sobre isso. Então nada é por acaso. As coisas acontecem quando tem que acontecer. A gente precisa pensar também que o que é falado aqui não é para que ninguém também se encha de culpa. Já falei isso no começo. Isso em todas as palestras, em todas as matérias. A ideia é, acorda e vai fazer diferente. E não fica parado onde está, se lamuriando pelo que não fez da forma que entendeu, de repente, que deveria ser. Não é? Existe sim, a gente fala, não vamos pensar nisso, a gente colhe o que planta, mas é daqui mesmo. Foi ontem que eu não fiz, então hoje eu vou fazer. E eu dou muito exemplo meu, porque eu não estou aqui para fazer fofoca, né? Para ficar falando, a Cleide uma vez não fez a coisa de tal jeito, né? Então, eu digo, eu uso esse exemplo no meu trabalho também, né? Para distrair os meus pacientes, eu fico contando da minha vida e tal. E às vezes as pessoas falam, poxa, você fica falando as suas histórias. Eu falo, vou falar a história dos outros, né? Vou falar as minhas histórias. Porque aqui ele coloca o seguinte, que a gente tem que pensar também nas nossas outras encarnações, né? Então, tem pessoas que agora estão numa penúria material, mas que talvez tenham tido oportunidades em outras vidas de ter muita coisa e, de repente, não souberam o que fazer com isso. Eu digo que beleza,
alguns talentos, riqueza, não são prêmios, são provas. Você escolheu vir com dinheiro? Legal. Vamos ver o que você vai fazer com isso. Você é linda. Que bom. Como você vai usar a sua beleza? Para ser agradável, para conseguir chegar nas pessoas, ou para conseguir subir no emprego, se insinuando para o seu chefe. Não é? Você vai usar o seu dinheiro para criar empregos? Alguém precisa ter. Ainda não estamos na situação de que tudo seja equivalente. O leque ainda é muito grande. Então você vai usar o seu dinheiro para, legal, ser um chefe de um departamento, você é o dono de uma grande empresa. Então você vai tratar com dignidade. Os fazendeiros do século passado, alguns deixavam todo mundo em senzalas, estavam ali com o chicotinho na mão. E alguns criavam comunidades, construíam casinhas, davam uma dignidade, mesmo aos negros que vinham como escravos do outro lado do mundo, né? Então, como nós usamos talvez um poder, um dinheiro que nós tenhamos tido? Né? Por que agora eu não tenho? Só eu sofro, né? Vamos pular essa parte porque a gente ouve muito isso. Então agora, será que eu fui essa pessoa? Será que eu tive muito? E agora, gente, eu me mato de trabalhar e, né, de domingo a domingo e não saio disso. Então vamos mudar a sintonia, né? Quem sabe eu já tive e não fiz, então agora eu vim sentir. Então agora a gente vai ajudar com o pouco que tem, como o óbolo da viúva, que é uma passagem bíblica, né? Que Jesus, olhando em frente a uma sinagoga, as doações passavam, os fariseus ricos, e tiravam das bolsas, né, punhados de moedas e jogavam lá. E Jesus olhando. E veio uma senhora, uma viúva, e tirou uma moedinha e colocou ali. Aí todo mundo, essa não está agradando. Aí disse, Jesus está mais do que os outros, porque para ela talvez essa moedinha faça falta. E por aqueles que podiam, não vai fazer falta. Eles podiam ter dado até mais. Então eu tenho bastante, eu não vou dar? Não é isso. Olha o equilíbrio. Quanto mais você tiver, mais você pode fazer. Eu queira ter mais e faça cada vez mais. Mas eu vou fazer só pensando em ter de volta? Também não é isso. Quanto mais despreendido, mais de coração puro você fizer pelos outros, aí está a sua salvação. Na caridade, sem pensar muito nisso. Então eu vou contar uma história minha. Eu me desfiz de tudo aqui e mudei para a Inglaterra. Não deu certo. O meu empreendimento, a minha vida lá, e eu voltei. E eu não tinha um copo. Porque eu fiz aquele família vende tudo. As pessoas saíam da minha casa com o meu liquidificador, com o meu cobertor. Eu vendi. Tudo bem. Mas a gente sabe como isso funciona, preço de banana. Foi um trabalho de desapego material fantástico. A sensação que eu tinha lá na Inglaterra era que eu havia realmente morrido. Porque eu não tinha comunicação com os meus amigos, os meus parentes, né? Quando eu podia, dava uma ligadinha. Quando eu me equilibrei um pouco, conseguia ligar a internet. Mas, e lá, eu não fiquei rica. Porque, na verdade, para quem não sabe, eu sou dentista, e lá eles querem imigrantes, mas dão preferência para quem vai para a mão de obra mais barata, né? Doutor, eles não querem. Então, tudo que haviam me prometido, cheguei lá, não era bem isso. E o que eu havia conseguido aqui, levado uma reserva, foi acabando. Eu falei, opa, deixa eu voltar. E aí, antes de voltar, eu escrevi para as pessoas que sempre trabalharam comigo nas entidades assistenciais. Aqui é uma delas, mas em outros lugares. E eu falei, gente, eu estou voltando e eu até posso arrumar um lugar para morar, mas eu não tenho um copo, eu não tenho um garfo,
Tem a roupa que eu estou trazendo de lá, para mim e para o meu filho. E quando eu cheguei aqui, eu peguei, né, o apartamento que eu tenho até hoje e me deram tudo. Tudo que vocês podem imaginar. Desde geladeira, máquina de lavar roupa, até assento de bacia sanitária, cestinho de pia, os saquinhos para pôr no cestinho. Era tudo usado. Né, uns garfos tortinhos, o aparelho de jantar desbeiçado. Mas aí eu tinha como recomeçar. E eu morava, antes de ir para a Inglaterra, numa casa muito grande, na Serra da Cantareira, e uma garagem enorme. E eu pegava roupa de doação, cerzia, lavava, pendurava ali. As pessoas vinham do Nordeste para trabalhar, como caseiros, com as crianças de regata. E a serra é 5 graus mais frio que aqui em São Paulo. Então, imagina, chegava todo mundo azul na minha casa. E eu vendia as roupas, para não humilhar. Vendia 50 centavos, R$1. E o que revertia para casa, onde eu trabalhava. E aí falecia não sei quem mudava, eles começavam a deixar na minha casa fogão, geladeira. Aí meu marido reclamava que não tinha nem onde entrar com o carro. De repente, numa garagem que cabiam 8, né, 2 carros não cabiam um atrás do outro. E eu ia vendendo as coisas. Então, a gente fala, não vamos pensar na existência passada. Ajuda a gente a sofrer menos, a não questionar muito o que está acontecendo, mas é dessa mesmo. O que a gente planta aqui, a gente colhe aqui. Eu tenho certeza absoluta que tudo que eu fiz nesses anos, com essas roupinhas, eu tinha uma caminhonete, ia buscar móveis aqui, ali e tal, eu consegui aqui mesmo. Quando eu precisei, muita gente arrumou. E olha, gente, uma coisa maluca. Uma amiga de Guarulhos dá um sofá cor-de-rosa, que eu falo, meu Deus do céu. Aí outra amiga, que a mãe faleceu, lá em Interlagos, me dá um tapete cor-de-rosa. A casa ainda ficou bonitinha com tudo isso. A única coisa que eu realmente precisei comprar foi uma cama para o meu filho com 2,10 metros, porque isso ninguém ia me doar. A gente pula essa parte, né? Então, é o tentar, é ter a consciência tranquila que fez o melhor. Ajudei todo mundo? Não. Né? Ainda a gente deixa muito a desejar. Mas vamos embora. E tivemos essa escola. E eu tive essa escola do meu pai. Dos meus pais. Eu digo que minha mãe era a católica mais espírita que eu já vi na minha vida por essa postura. Ela sabia. Ela já nasceu sabendo. Nasceu numa família italiana, então ficou católica, mas a conduta moral era essa. E minha mãe faleceu. Meu pai se casou novamente com uma pessoa que ele dizia que ele tinha a obrigação de amparar. Por quê? Né? Uma mulher que tinha... É minha amiga até hoje. Meu pai já faleceu, mas ela é minha amiga até hoje. Gosto muito. Um beijo, Irá. Sei que você não está me vendo, mas vou pedir para assistir a palestra. E mesmo meu pai se tornou espírita, frequentava um centro, fazia palestras, e ele desencarnou 24 dias após o casamento com essa pessoa, que ele conseguiu aparar, porque ela ficou com aposentadoria e tal. E ele não se conformou muito com isso, porque ele achou, mesmo sendo um grande espírita, palestrante, estudioso, nós tivemos notícia da preocupação dele para com ela, porque ele achava que ele deveria ter feito mais, que foi o que nós comentamos no começo da conversa de hoje. Não é? Ele fez o máximo que ele pôde. Ele fez tudo que ele conseguia e sabia, né? Regularizou uma situação, deixou ela amparada
financeiramente, mas ele queria, e eu brincava, eu ia lá na casa deles, aí eu percebia a presença dele ainda lá, e eu falava, tá gostando de brincar de Gasparzinho? Tá feliz assim? Não entendeu ainda que não é assim que funciona? E preocupado comigo, com a minha irmã, que já éramos casadas e bem maiores de idade. Mas a gente passa por isso. Por isso que eu digo, sem peso na consciência. Vamos lembrar da nossa malinha e colocar lá dentro o que a gente consegue carregar. Sem querer carregar o mundo nas costas, sem querer fazer demais. E ele diz assim, vale a pena refletir nesses minutos com Chico Xavier e dar uma espiada nos bens que temos em nossa mala, para não espiarmos mais tarde com o remorso da mala vazia, vazia de amor e de serviço ao próximo. Então é isso. Vamos ouvir, vamos trocar, vamos ajudar da forma que a gente achar melhor e que conseguir. E aí a gente tem a consciência tranquila da mala carregada com o peso que a gente consegue e que a gente pode carregar. Era isso. Desculpa de mais uma vez, eu espero ter conseguido falar, né, o que precisava. Sem perguntas hoje, né, Dê? Se o Américo hoje tá, a gente pula ele. O senhor quer... Numa família vem espíritos das mais diversas qualidades e atitudes, etc, etc, né? Como é que um pai e uma mãe pode educar e dar conselhos para toda essa turma aí? Um tem tem uma aptidão, outro tem outra, e vai por aí. Como? Então, seu Américo, é isso que a gente fala, né? A gente, da mesma forma que a riqueza, que a beleza, a paternidade, a maternidade, são prêmios, mas também são provas. A gente pede isso. E tem que estar preparado para. Vamos observar, vamos conversar, vamos participar da vida dos nossos filhos, também como amigos, para conhecê-los, para a gente saber em qual a gente tem que puxar mais, qual que você pode deixar mais, qual que precisa que a gente esteja ali em cima e aconselhando, pegando mais no pé, como eles falam, e qual o outro, tô certa, Beniante? Você é expert nisso, você devia ter vindo responder, né? E com qual que a gente pode confiar e dizer, ó, você sabe o que é certo e errado, então segue, né? Vai aonde você acha que deve, faz o que você acha que faz. Oi? Não, confiar, sem precisar ficar tão em cima daquele que a gente já conhece e sabe que já tem um senso moral mais aguçado, que já talvez tenha vindo assim. Então, a presença, a convivência, a amizade com os filhos, eu acho que faz parte do que a gente vai carregar na nossa mala, né? De poder pensar aquilo que eu falei no começo, seu Américo, da mãe que fala, meu filho está seguindo por um caminho não tão bom, mas você ensinou? Você fez tudo o que podia, você ficou perto, você tentou, você brigou até, usou às vezes, né, de uma insistência maior, né? Foi mais incisivo com aquele? Fui e fiz. Então, filha, você tentou, né? Fique aí quando ele precisar, mas não adianta, de repente. É o amor, é a convivência, é o carinho, é a amizade, a doação
Não é só em bens materiais que a gente fala, né? É a doação do ouvidinho, quando alguém quer falar, né? E quando alguém precisa estar apto a ouvir alguma coisa que você acha, que você consegue ajudar com as suas palavras, também é falando. É por aí. Tem uma perguntinha da internet, Dê. Do Marcos, de São Paulo. Como podemos fazer para nos livrar da mágoa que carregamos há muito tempo? Isso é um caso sério, né? Todo mundo que vem aqui fazer palestra e tal sempre fala disso, né? Mágoa, se você for pegar a etimologia da palavra, é má-água. É uma água suja. É uma água contaminada que te faz mal. Nós somos compostos, o nosso corpo físico, em grande parte de água. Então, quando a gente não consegue perdoar, quando a gente se magoa, a gente está estragando um pouquinho da gente. Então, eu acho que tendo o conhecimento disso, a gente já começa a pensar diferente. Puxa vida, eu estou olhando esse copo está com água suja, com chá estragado, eu não vou tomar, não é? Então a gente vai começar a pensar em não deixar se magoar. Nós conhecemos, Marcos, o que vai nos fazer bem e o que não vai nos fazer. E a gente acredita no que a gente quer acreditar. A gente segue o caminho que a gente quer seguir. Às vezes a gente sabe que vai se magoar, mas continua insistindo naquilo, em todos os sentidos da vida. Isso daria uma palestra enorme. Mas enfim, a princípio se preservar para que isso não aconteça. Não é criar muros, se isolar do mundo, mas enxergar essa bandeja. A Sandra diz muito para mim que Deus nos serve a vida de bandeja. E você olha e você fala, bom, esse salgadinho, eu já comi uma vez, me fez mal, eu não vou comer ele de novo. Este outro salgadinho, eu nunca comi, mas a cara dele não está muito boa. Então, começar preservando. E depois disso, nos perdoar por a gente ter deixado se magoar. Eu me deixei magoar. Então, eu vou me perdoar e vai ser muito fácil perdoar o próximo. Pensar nesse próximo que te magoou como uma pessoa que ainda não aprendeu a fazer a coisa direito. Ainda não aprendeu a fazer o bem, a tratar com carinho. Né? E perdoar não é levar para sua casa e servir cafezinho, é simplesmente não desejar mal a esta pessoa. Se foi uma pessoa que fez isso com você. Se foi uma situação, filho, resignação. Porque não tem como. Né? Então vamos ser felizes dentro do que a vida apresenta. E é para isso que nós estamos aqui. O que Deus quer da gente é simplesmente que a gente seja feliz. Mas não é indo em busca da felicidade. É sendo feliz aonde a gente estiver. Mas, gente, nesse frio do cão e eu na rua não tenho onde dormir, não é? Como é que eu vou ser feliz numa situação dessa? Mas vamos buscar força. Se a gente está nessa situação, é porque a gente tem que passar por isso e tem que tentar ser feliz dentro de onde a gente está. É difícil. Aí a gente vai sair pensando e falar, como é que eu vou ser feliz dentro dessa tribulação, deste momento que estou passando? E dá dor de cabeça. E não vai ser a dor de cabeça do friozinho, vai ser a dor de cabeça que vem de dentro. Mas procurar perdoar, procurar ver o que tem de bom, procurar ver o que essa mágoa trouxe de ensinamento. É o único jeito.
Tá bom? Espero que eu tenha respondido, Marcos. A ele e a todo mundo. Tá bem? Gente, obrigada. Oh, Pai, agora bem mais tranquilos, serenos. Vamos trazendo para o centro dessa sala a figura do Cristo, esse mestre amado, que assiste a todos os seus filhos, com esse amor sublime, misericordioso. Vamos limpando os nossos pensamentos, enchendo os nossos corações de otimismo, de alegria. Vamos vibrando por aqueles irmãozinhos que passam por algum tipo de dor, seja ela uma dor física, uma dor moral. Irmãozinhos nos presídios, nas ruas, asilos, orfanatos. Vamos vibrando, Pai, por todos eles, dentro das suas dificuldades, que sejam assistidos e acolhidos, assim como nós ainda. Vamos agradecendo a vida, vibrando pela nossa casa, pelo nosso lar, por todos que ali moram com a gente, pois sabemos que ali é onde muitas vezes existem as experiências mais delicadas, as mais felizes muitas vezes, mas também as mais difíceis, pois sabemos que não nascemos juntos à toa, ao acaso, que tudo existe uma razão de ser. Vamos vibrando por todos que ali convivem conosco, para nossa boa vontade de aceitá-los assim como são, lembrando que todos são repletos de qualidades. Assim, a gente aceita mais fácil os defeitos, assim como os nossos também, Pai. Vamos vibrando pelo nosso país, pela nossa cidade, por esses irmãos que aceitam esse compromisso religioso importante que move o mundo. Que esses irmãozinhos sejam assistidos com muita força para o trabalho. Vamos vibrando pelas casas de oração, onde existem lá, Pai, uma ou mais pessoas reunidas em seu nome, como o Senhor mesmo disse. Vamos vibrando por essa casa que nos acolhe, nos recebe com tanto carinho, a esses amigos da espiritualidade, que aqui sorriem para todos, nos acariciam, nos conhecem, sabem certamente a dificuldade, a dor de cada um. Vamos entregando para esses irmãos, para Deus, nosso Pai, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, as nossas dores. E pedindo força a esse mestre, a esses mentores, que nos auxiliem nessa estrada, que precisa ser tão linda, Pai, conforme Deus nos confiou, nos fez para ser felizes. Estejamos sempre agradecidos pela oportunidade da reencarnação, acordando todos os dias, agradecendo o dia, mesmo, Pai, que achamos que muitas vezes não temos motivos para sorrir, mas sempre na confiança, na fé, no auxílio eterno de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, e desses amigos queridos que nunca nos deixam. Tenhamos uma boa semana, de muito trabalho, de muito equilíbrio e de muita alegria acima de tudo. Que assim seja.